Bom, esse painel Perspectiva da Liderança e Gestão das Áreas de Tecnologia, ele tem um objetivo de compartilhar com vocês, na ótica de dois grandes líderes de tecnologia da justiça brasileira. Primeiro a Natasha, que já está na terceira posição, antes mesmo de liderar a área de segurança lá do TRT4, secretária de tecnologia, depois diretora-geral, agora com a função de ser secretária de tecnologia do Supremo Tribunal Federal, com muita, né, novidade, coisas diferentes, né, dá para trazer experiências e compartilhar com vocês que são bastante conhecidos da Natasha, né, do mundo da justiça do trabalho, mas ela, a cada nova responsabilidade, a cada novo desafio, tem novas experiências para compartilhar, e a gente sempre se surpreende com o conteúdo que ela compartilha, que ela disponibiliza quando vem para esses eventos. E o Tony, que também, além da larga experiência na condução da TI, de um dos maiores tribunais de justiça do Brasil, agora está com desafio, agora, porque não faz muito tempo, né, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e que vai ser um rico painel. Eu vou começar, a gente decidiu por aclamação que a ordem seria a ordem alfabética. Então, Antônio Rola, por favor, Tony está com a palavra. Agora, acho que funciona. Boa tarde a todos. Dizem que eu comecei, Natasha, é porque a mulherada, ela sempre começa antes, né? Mas neste caso aqui, a Natasha vai deixar um tempinho para mim, porque senão eu não teria tempo para falar com minha apresentação. Mas vamos lá, pessoal. É um painel importante, interessante, realmente, a gente passar as experiências e compartilhar os desafios que nós temos, né? Eu que vim de um tribunal de base também, que é o TJ de Minas, eu tinha o dia a dia, como a maioria de vocês, um dia a dia de operação, e hoje eu estou numa posição um pouco diferente, que teoricamente seria um órgão de governança e de controle, né? Então você tem uma visão diferente neste ponto. Mas, como o Manezinho da Ilha contou o caso, o mineiro caipira tem que contar um caso, não existe a possibilidade. O que eu vi? Eu percebi que tinha algo diferente quando eu fui contratar o Gartner há alguns anos atrás. Nós contratamos em, se não me engano, em 2009, 2010. Mas o que aconteceu naquele momento? Eles estavam tentando me convencer do nosso papel de liderança e o que eu tinha nas mãos. E eles colocaram uma foto de um Boeing com um painel super sofisticado, cheio de controles. E aí ele virou e falou assim, isso é que você está pilotando. Aí depois colocou um P-51, que é aquele Mustang de Segunda Guerra Mundial, falando, mas é isso que você está vendo. Só altímetro, só ali questão de combustível, ou seja, você não tinha parâmetro nenhum pilotando um Boeing, né? E aí, tudo bem, contratamos o Gartner, e depois houve uma pressão muito grande, porque vem sobre evolução, sobre o nexo das forças. Que para você trazer evolução, trazer essa parte de desenvolvimento tecnológico para o seu tribunal, você tem que ir para o nexo das forças. Aí nós reunimos todo mundo, uma equipe grande, trabalhamos um ano, vamos começar a planejar o nexo das forças. Aí eu fui em São Paulo, chegou lá, Natasha, teve uma palestra sobre o pós-nexo das forças. Eu não estava nem no início do nexo das forças. Ali a gente começa a perceber que o delay, essa diferença entre a gente ir e ajudar realmente trazer essa tecnologia, essa inovação, não é algo trivial. Não é algo trivial, né? Então, vamos lá. A gente, para fazer e falar sobre os nossos desafios, a gente tem que entender o contexto. E o contexto nosso hoje é um contexto de divisão. Ao mesmo tempo que você tem uma demanda muito grande externa, você tem uma demanda muito grande interna, né? Demandas que eu vou te mostrar quais são. Hoje, você entra no tribunal e vai ser gestor de uma área, a coisa mais importante é você rodar a sua operação. Essa
é o papel hoje de grande parte dos nossos CIOs e é o que consome mais tempo, rodar o nosso negócio. Fazer rodar essa operação do dia a dia. É um pouco diferente do que eu estou vivendo hoje lá no Conselho, que não é um tribunal de base, mas vocês têm esse grande desafio que é rodar essa operação do dia a dia. Fazer com que as varas, as unidades tenham condições de trabalho levando tecnologia para essas áreas. Ao mesmo tempo, nós temos um outro parâmetro que é um pouco desafiador para nós. O que é? Vitrine de projetos para gestões curtas, de apenas 2 anos. E muitos desses projetos de TI nascem e ele demora um tempo para ser implantado. Pessoal, o TJ de Minas tem 300 comarcas, são 1.000 unidades judiciárias aproximadamente. E o PJE, a gente começou a implantar o PJE em 2012. Demoramos quase 10 anos para implantar. Porque as primeiras comarcas, que são comarcas de trânsito especial, teve que fazer treinamento em loco, teve que fazer toda a capacitação, desenho dos fluxos, e nós estamos fazendo isso ao longo do tempo. Então, às vezes, um projeto que chega de inovação e você ter que fazer isto dentro de uma gestão, não é algo trivial. E é diferente, às vezes, quando traz uma inovação, por exemplo, ninguém aprendeu a navegar em Facebook, Instagram, ninguém sequer foi treinado para isso, mas usa. Mas quando a gente vai fazer os nossos projetos institucionais, nós temos um protocolo para seguir, e o protocolo nasce com a inovação, mas depois a gente tem eu tenho que implantar e sustentar esse projeto. Isto, com certeza, muitas pessoas não enxergam. Enxergam só o ato de criação, e não o ato de sustentação, que é a nossa dor de cabeça. Tá? Opa, vou voltar aqui um minutinho. Outra coisa, ao mesmo tempo que eu tenho que rodar o meu dia a dia, eu tenho que fazer a atualização do meu parque, do meu legado. Né? No caso do TJ de Minas, são 200 sistemas desenvolvidos por eles. Né? Eu sei que aqui nós temos o nosso, do PJE, que nós estamos agora fazendo um levantamento dos serviços do PJE, são cerca de 83, fora os sistemas administrativos. Então, é também um cenário muito complexo. E nós temos que manter e atualizar esse legado. E, ao mesmo tempo, temos projetos para fazer. Né? E, por fim, a gente tem que ser propulsor da inovação. Teoricamente, uma área de tecnologia tinha que ser realmente o motor da inovação. E por que muitas vezes a gente é visto como freio de mão nesse processo, ou como diz o próprio Anderson, a gente não deixa fluidez dentro do processo. Quando a gente fala de segurança, parece que alguma coisa está barrando. Quando a gente fala sobre algo... Então a gente passa a ser o quê? Mensageiro do atraso, mensageiro da demora. E tem a ver até com o que vocês entendem, o que a alta administração entende sobre inovação. Se você pegar no dicionário, que a inovação é ato ou efeito de inovar. A maioria utiliza o terceiro item ali, criação de algo novo, descoberta. Mas é a introdução de qualquer novidade na gestão ou no modo de fazer algo, mudança, renovação. Tá? Tem um autor muito que estuda bem é o Luiz Serafim, sobre inovação, e ele fala que o conceito da inovação, disposto no dicionário, tem um significado diferente da inovação realizada pelas organizações. Tá? Segundo ele, isso é resultado de quê? De um elemento que gera valor. Então, se você está lá, tendo uma dificuldade com o fluxo na sua vara, ou o fluxo que foi desenhado para um sistema e você traz uma melhoria, um valor para aquilo, isso também é inovação. Só que isto, muitas vezes, não é entendido dentro das organizações como inovação. Inovação é fazer IA. Eu vou colocar um novo processo ali, agora eu vou criar um novo elemento ali dentro. Tudo bem, todos têm a função de ter uma eficiência, uma melhoria. Mas nós precisamos de inovar
o tempo todo, seja nos nossos sistemas legados, seja na nossa infraestrutura, seja no nosso método de desenvolver. Isso tudo não é visto como inovação muitas vezes. É visto como a rotina. E, na verdade, nós temos que trazer inovação. Né? Porque todo produto tem seu ciclo de vida. Né? Então, são desafios. Isso aí é o dia a dia da nossa função. E, ao mesmo tempo, internamente, contrário agora, isso é uma parte interna, tem uma crescente demanda operacional e por projetos. Isso aí nós já falamos, que vem da alta administração, e nós temos os projetos desde a da alta administração e projetos internos também, principalmente impulsionado por essa inovação do parque, do legado, proporcionar inovação. Há um desequilíbrio claro entre demandas e RH. Isso aí foi falado pelo presidente hoje, na abertura. Nós discutimos isso ontem, e isso é fato. Né? A demanda ela é maior do que a nossa capacidade de realizar. Tá? Talvez sempre vai ser maior, mas a gente tem que pensar, pelo menos no mínimo, para fazer o melhor, fazer com qualidade. Né? E muitas vezes a gente não tem mão de obra para fazer o processo com qualidade. Necessidade de especialistas cada vez maior, porque a tecnologia está ficando mais complexa, e isto exige a especialidade. Muitas vezes nós somos servidores, nós passamos num concurso público, e muitas vezes a gente não tem as especialidades, na maioria das vezes não temos, e temos que formar. Não é só dar conhecimento, é ter conhecimento e perfil. Porque conhecimento é o seguinte, a gente capacita, mas perfil não. E você trabalhar numa área de segurança, numa área de governança, precisa de perfil, não só conhecimento. Ok? E a gente percebe também uma desvalorização do público em relação ao privado. Não é à toa que estamos perdendo para o mercado privado. Então, isto tudo, aqui tem um elemento que é do nosso grupo lá do CIOs, mas é assim que a gente sente. A gente tenta ficar forte, mas existe um peso muito grande e muito desequilibrado dessas demandas internas e externas. Okay? Então, é essa visão que a gente tem quando a gente está... E isso traz para nós uma alta complexidade para fazer a gestão. E aí, falando um pouco mais agora do Conselho, eu queria falar um pouco da CETIC, que é a Secretaria de TI do Conselho. Fica claro nas suas atribuições, se vocês pegarem no site, que a proposta inicial do Conselho é promover, realizar, prestar apoio e atuar nas matérias orçamentárias, financeiras, contábeis, ou seja, trabalhar o aspecto de controle e governança. Isso fica muito claro quando a gente está falando da emenda que criou o Conselho. Tá? Está muito alinhada. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? A gente tem que ter, e só antes de falar eu vou falar sobre só uma diferençazinha de gestão e de governança. A governança, ela sempre está no nível, isso aqui bem alto nível, em avaliar, monitorar e dirigir. E a gestão, ela é o nosso dia a dia, planejar, construir, entregar e monitorar. Tem claro que a governança tem viés, e esse viés, ele tem a governança administrativa e um caráter técnico também. Ou seja, toda vez que eu estou criando um guia para criar, por exemplo, uma diretriz para a gente fazer o aspecto de arquitetura e ver se os tribunais estão implantando e garantir que esses tribunais estão implantando e monitorando esse processo, também é uma governança. Mas é uma governança no nível técnico. Tá? E o que aconteceu ao longo do tempo? Em 2010, a JT entrou e fez adesão ao PJE. Quando ela fez adesão ao PJE, o que aconteceu? Houve uma montagem de uma equipe em 2011, cerca de 50 servidores que foram cedidos dos tribunais para fazer essa tarefa,
que foi importante, porque naquele momento, se não fosse feito dessa forma, não se faria o PJE da forma que foi na Justiça do Trabalho, que com certeza é o mais estável, não tenho dúvida. Tá? Então foi feito esse trabalho e em 2014 chegam os servidores concursados lá para a CETIC, cerca de 44 servidores, para substituir esses que estavam sendo requisitados de outros tribunais. Então, o que aconteceu quando mudou essa linha de atuação, passando a fazer o PJE? Houve uma mudança no perfil da nossa secretaria, que a gente tinha um foco em governança e passou a ter um foco em gestão. Porque o foco era o PJE, desenvolver o PJE-JT. Foi importante? Muito importante. E eu acredito, com toda certeza, eu estando do lado dos estados, que se não fosse feito assim, não sairia. Porque lá, eu estou vendo aqui alguns colegas do tribunal aqui do estado, lá nós temos uma dificuldade muito grande, os estados, porque o CNJ não faz essa articulação, e não fez essa articulação. Só cobrou, não fez a articulação que deveria fazer prática. E aí depois finalizou a implantação, e a partir daí houve uma instalação no TST, foi a última coisa que aconteceu, assim, um fato mais relevante da implantação do PJE, e é claro que de lá para cá houve uma certa descentralização e um compartilhamento no desenvolvimento do PJE. E nós voltamos, de novo, a ter uma característica de governança. Mas o que aconteceu? Esses 44 servidores que vieram para a JT foram de desenvolvedores. O DNA dele é desenvolvimento. E hoje nós estamos mudando o nosso perfil de novo para fazer o papel de governança. Então, fechando aqui a minha parte de desafios, né? Claro, eu tenho um desafio hoje, além desses aqui, de tentar liderar as lideranças dos estados e fazer um maior, fazer um apoio para vocês no que diz respeito à parte de governança mesmo, dos atos, dos processos, conduzindo alguns assuntos de interesse geral, como a parte de segurança, infraestrutura, nuvem, né? Mas hoje, além desses desafios normais, que é do secretário e da secretaria, né, eu tenho que ter o desafio hoje de readequar as atribuições funcionais dos setores da secretaria. Eu estou fazendo uma reestruturação para que essas atividades de gestão ela seja consolidada e a gente, de governança, vai continuar a gestão? Vai, mas é pequeno. Então a gente está invertendo a pirâmide, que geralmente é a operação maior nos tribunais, a parte tática e estratégica lá é invertida. A operação tem que ser pequena, a gente tem que estar mais no caminho estratégico. Então, está fazendo essa reestruturação, capacitar essa equipe, né, para essa governança, para apoiá-los, porque eu entendo que o CSJT tem que apoiar os tribunais. Não é só cobrar, é cobrar com apoio e fazermos juntos. É um sistema colaborativo. E a Justiça do Trabalho ela é muito diferente e ela consegue fazer essa engrenagem colaborativa funcionar e funcionar bem. Prover as áreas com serviço e recursos humanos especialistas, esse eu não sei como que vamos prover. Que precisa. Por exemplo, não dá para o secretário ser o ponto de contato de nuvem e o ponto de contato de segurança. Né? Quem está aqui nos grupos de segurança e de infraestrutura sabe que quem está conduzindo sou eu. Mas não dá para ser um secretário. Tem que ter especialistas que apoiem e que ajudem eles a conduzir. Óbvio que eu estou tendo a participação e estou tendo também o apoio, no caso de segurança, o Anderson, no caso da infra, o Leonardo Putinelli, do TST, e também na parte, a Ana Letícia, que é da minha equipe, na parte de governança. E o apoio de outros colegas dos tribunais que estão fazendo um trabalho muito bom. E redesenhar os processos com foco em governança. Ontem nós fizemos uma reunião, grande parte da demanda dos tribunais é ter um processo
assim, claro, para que a gente possa seguir sob o ponto de vista de atos, do que é comum a todos, né? Por exemplo, a gestão que nós estamos fazendo agora dos novos produtos nacionais. Tem que ter um processo, tem que ter isso publicado, tem que ter uma avaliação constante. E fazer o processo realmente de governança. Definir, avaliar e acompanhar. Então, estes são os nossos desafios hoje, o meu desafio pessoal neste caso aqui. E eu espero, aí neste caso, a gente adequando a nossa estrutura, a gente vai conseguir prestar um serviço melhor e de outra forma e com apoio de vocês, né, dos tribunais. Porque eu percebo que esse ambiente colaborativo, se não tiver o apoio dos tribunais, também não conseguimos ter um resultado promissor, tá? Só com o apoio dos tribunais. Até porque tem uma coisa que eu falo muito, Piccoli, para eles, é o seguinte: o Conselho não tem infraestrutura. O Conselho não tem segurança para se preocupar. Quem tem que preocupar com segurança no Conselho é o TST, porque tudo que a gente usa é do TST. Então, a gente tem que fazer o papel para ajudar os tribunais. E a gente fazendo isso de forma colaborativa, com certeza só a Justiça do Trabalho vai ganhar. Ok? Muito obrigado. Vou botar ali a minha apresentação. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui de novo com vocês. O pessoal lá no Supremo brincou comigo que eu estava faceira, né, um termo gaúcho, porque eu ia encontrar meus parentes, eles brincam muito comigo, que eu falo muito da Justiça do Trabalho, que quando eu vou em algum lugar que tem alguém da Justiça do Trabalho, ou algum evento da Justiça do Trabalho, o meu comportamento muda ao longo da semana para melhor. Isso é verdade, eu sinto saudade de estar com os colegas, é uma alegria encontrar todos vocês aqui. O Piccoli me convidou para falar um pouquinho sobre perspectivas de liderança e gestão das áreas de tecnologia, nesse novo papel. E eu trouxe algumas coisas, na verdade, para nós pensarmos juntos, né? Eu saí da Justiça do Trabalho depois de 23 anos, né? Não havia trabalhado fora da Justiça do Trabalho em nenhum momento desde que fiz concurso público. Acompanhei e colaborei com vários projetos do CSJT e mesmo do CNJ, mas eu nunca havia saído da Justiça do Trabalho para ir para um outro ramo da Justiça, e está sendo uma experiência bem rica. E o melhor de tudo é poder olhar para a trajetória da Justiça do Trabalho e ver o quanto a gente fez bem feito. Viu, Tony? Tu chegou agora. E a gente fez muito bem feito. Quando eu olho lá do STF a condição que a Justiça do Trabalho tem frente aos outros tribunais no que diz respeito à tecnologia, eu percebo que todo o esforço que a gente fez, e tem muitos aqui que fizeram esses projetos que começaram lá em 2006, 2007, quando a gente falava em fazer o SWAP, né, o Sistema de Processo Eletrônico, que nunca aconteceu, mas graças a essa iniciativa a gente agilizou outras áreas de tecnologia. E aí surgiram os grupos de segurança, de infraestrutura, e isso nos deu uma condição hoje muito diferenciada frente aos outros tribunais. Então é uma alegria mesmo estar aqui. Eu peguei alguns temas que eu acho que são do nosso, são do dia a dia de todo mundo que trabalha e gere áreas de TI, para falar um pouquinho sobre cada um, mas de maneira bem rápida, tá, Tony? Ele ficou com medo que eu não desse tempo para ele falar, que eu usasse todo o tempo do painel. Mas eu já estou bem melhor. Um dos temas que está na nossa pauta, né, hoje, de infraestrutura, é a migração dos nossos sistemas para a nuvem. Existe aquele pensamento mágico de muitos de que quando a gente migra para a nuvem, nossos problemas acabam, né? Especialmente da alta administração. Então, vamos para a nuvem, a mágica acontece, e tudo passa a ser lindo, a gente precisa de menos gente, menos dinheiro. E isso não é uma realidade, né? Mesmo sendo um tema já debatido há muito tempo, ele começa a se tornar real para nós agora. E agora a gente começa a pensar que nós sequer sabemos como é que a gente vai pagar isso, né? Que tem que estar na LOA, não tem que estar na LOA, como é que a gente vai fazer esse movimento? Então, é algo que está bem presente no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer essa transição de alguns serviços para a nuvem, e a gente não pode também sair
se jogando, né? E aí eu estou falando agora do Supremo, que tem uma condição bem diferente da Justiça do Trabalho, de agora eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou colocar na nuvem e isso vai funcionar, porque não funciona. Né? Não é assim que as coisas são. Existem outros conhecimentos que as equipes de infraestrutura precisam ter, porque elas ainda vão gerir essa infraestrutura em que pese não estejam equipamentos instalados dentro dos nossos data centers. E eu considero isso um grande desafio, porque a gente tem que fazer um movimento de mudança de estratégia ao mesmo tempo em que precisamos manter a operação do que está on-premises, e fazer esses mundos conviverem durante esse caminho. Então, acho que isso é algo que vem preocupando a todos. Né? Eu vi que nós temos um painel aqui que trata desse tema, inclusive de nuvem. E eu sempre digo, e digo para todos os administradores que trabalharam comigo ao longo dos anos, que nuvem não é para economizar. Durante algum tempo, eu até culpo as empresas de nuvem que vendiam isso. Porque aí você só paga pelo que usa. Se precisar, por um momento sazonal, subir mais recursos, aí tu paga só aquele momento. O que a gente sabe que não é verdade, né? Quem já fez esse caminho sabe que nuvem é caro, sim. E a gente tem que ter toda uma estratégia de controle, inclusive, do que a gente está consumindo na nuvem para que essa conta não seja até impagável em alguns momentos. Então, é importante isso. O segundo ponto que eu trago é a automação. A gente fala muito em inteligência artificial, eu até vou falar em seguida, mas nós temos um caminho longo ainda de automação e eu vejo que isso acontece em todos os lugares. De novo, não estou falando do Supremo, estou falando da experiência que tive ao longo desses mais de 20 anos. Nós fizemos alguns sistemas, a Justiça do Trabalho deu um super gol quando se uniu para implantar o PJE e resolver o PJE. Eu repito essa frase e lembro do dia que eu disse isso lá no nosso tribunal, no TRT4, que a gente instalou aquele sistema. E eu disse para o pessoal, agora esse problema é nosso. Se esse sistema está aqui, ele é nosso, a gente não tem quem colocar culpa, né? Embora a gente colocasse às vezes. Mas, assim, já que está aqui, a gente tem que se unir e resolver o problema. E graças a essa união de cada tribunal, e teve essa organização do Conselho, que realmente foi muito importante, mas eu considero o divisor de águas no momento em que o sistema chegou nas nossas TIs e ele se tornou um problema nosso. E ele era um problema comum de todos. É o problema comum de todos, a gente se uniu e resolveu, e hoje a gente tem uma condição bem melhor do que muitos tribunais com relação a isso. Mas nós temos ainda um caminho longo de automação. Né? O PJE não faz muitas coisas de maneira totalmente automática, e a gente ainda tem uma série de atividades que exigem lá que as pessoas fiquem clicando insistentemente, e até, em alguns momentos, as administrações até acham bom, porque tem algumas pessoas, em todos os tribunais vocês ouvem dizer isso, né, que elas não vão conseguir fazer outra coisa. Então, que bom que tenha lá uns cliques para a pessoa dar, ela vai ficar ocupada ali e vai ter um espaço de trabalho, e a gente ouve isso ainda hoje. Então, a automação é algo que tem que estar presente. Eu cheguei no STF em setembro do ano passado e lá não havia absolutamente nenhuma iniciativa de automação. Então, eles, né, também com sistemas sendo desenvolvidos, mas nenhuma automação. E aí a gente encanta os usuários. Eu brinco que a automação é o encantador de usuários. Quando o usuário não gosta da TI, a gente faz um robô para ele. Né? Leva 2 dias, a gente pega um programador, vamos fazer um robozinho aqui, para não precisar mais fazer esses clique, clique, clique. Aí a pessoa, em 2 dias, entrega, a TI passa a ser a coisa mais maravilhosa que tem dentro daquele tribunal. Então, assim, que bom que veio essa moça para cá, porque ela resolveu nossos problemas. Não precisamos mais fazer esse clique aqui. E imagina, entregou isso em 3 dias. É incrível, qual é o projeto de TI que a gente entrega em 3 dias? Só que isso dá um baita resultado, gente. Não é eu sempre digo, automação, robozinho é bengala emocional. Enquanto a gente não consegue evoluir o sistema para fazer de maneira elegante aquilo que precisa ser feito, a gente facilita a vida do usuário com essas coisas. Não vamos fazer nada muito sofisticado, mas a gente consegue eliminar uma série de tarefas repetitivas que não precisavam estar sendo feitas. Mas que, se nós formos desenvolver isso na esteira de desenvolvimento que nós temos hoje, com todos os requisitos de segurança que a gente precisa, quando vai fazer o desenvolvimento de alguma funcionalidade, a gente teria um tempo muito maior do que esse. Então, acho que a automação tem que estar na pauta aí de todo mundo. Natasha, deixa eu só dar um pitaco aqui, porque a gente tem participado, organizado inúmeros encontros, e o Enastic da Justiça do Trabalho ainda não tem uma participação grande da área de negócio. Aqui a maioria é técnico. Para vocês, para o público técnico, parece que é uma bobagem, uma automação. Não, isso é muito simples, mas tem um significado muito grande para a área de negócio. Aquilo que a Natasha está falando faz uma total diferença para conseguir apoio, para conseguir patrocínio, para conseguir mudar a imagem que a TI tem na área de negócio. Muda total.
Identifica a oportunidade e faz isso, tu vai ver o resultado. A automação, vai mudar a imagem da TI na organização. Aliás, quem já está fazendo isso, eu imagino que quase todos estejam fazendo algo nesse sentido, percebem que quando a gente começa a fazer isso, a primeira resistência ela vem de dentro da TI. A própria área de TI, quem é do desenvolvimento, não gosta de fazer isso. Tanto que, de novo, mais uma frase, eu catei lá um recurso, uma pessoa, e eu dizia que a pessoa era minha. E que ela ia fazer o que eu pedisse. Eu não sei se o André está por aqui, porque ele queria ter uma reunião, acho que ele não está, o André lá do TRT4. Então, existe uma resistência da própria área de desenvolvimento com esse tipo de abordagem. Mas é uma resposta rápida para algo que os usuários estão precisando, porque tem um espaço muito grande de automação. E aí a gente começa a falar de, vamos agora inteligência artificial, agora ficou muito na moda por conta do GPT-4 e da IA generativa, que ficou muito conhecida, muito popular nos últimos meses. Mas os usuários riem. Gente, é verdade isso. Quando a gente chega para um usuário de TI e diz assim, a gente agora está fazendo um projeto aí de inteligência artificial. Lá no Supremo a gente fez a Vitória, né? Eles olham, bonita. Aí a gente vira as costas e diz assim, mais uma coisa que não vai servir para nada. Porque eles ficam fazendo isso, mas olha aqui, eu estou aqui fazendo esse negócio, até hoje não resolveram. Eu já pedi 50 vezes essa coisa, e eles estão lá, vão fazer inteligência artificial. Porque é isso, tem um espaço grande ainda do dia a dia até chegar em algo que a gente entregue e seja efetivo, baseado em técnicas de inteligência artificial e a generativa agora. Mas, bom, temos que lidar com isso. Então, também tenho certeza que todo mundo está fazendo alguma coisa, embora a gente não conte, né? Uma coisa boa do STF, que eu ouço muito, assim, ó. Aqui nós não nos submetemos ao CNJ, a gente não se submete a nada. É uma alegria quando a gente ouve isso no primeiro dia. Aí, sério, dá uma alegria. Mas depois passam-se os dias e eu comecei a pensar que muitas vezes ter órgãos reguladores e incentivadores, né, vamos usar um termo positivo, porque nós fomos incentivados em 2011, 2012 a instalar o PJE. Mas ter esse tipo de abordagem faz com que a gente caminhe e que a gente ande sempre, né, atrás disso. Acho que eu tenho algumas críticas ainda da maneira como isso é conduzido, né, especialmente falando das ferramentas de inteligência artificial, que todo mundo faz e ninguém conta lá para o CNJ que está fazendo. Que não está todo mundo lá depositando seus modelos. Porque é complexo, é uma coisa nova. Então, também ter muitas regras talvez seja algo que não contribui para a inovação. A gente tem que pensar sobre isso, né? Até vou falar um pouquinho amanhã, não vou me boicotar na palestra de amanhã, senão eu fico sem fala. Mas talvez ter muitas regras nesse momento não seja bom, né? E a gente sabe que por tê-las e talvez não serem as mais adequadas, e aí falando do CNJ, não do CSJT, que exige esse depósito dos modelos, enfim, dentro das suas estruturas, não esteja contribuindo para a maior transparência que eu entendo que seja necessário para essas aplicações. Mas nós estamos com isso na nossa pauta. Também acredito que todo mundo aqui está tentando lá ligar para a Microsoft e pedir uns créditos lá da OpenAI para fazer um teste de IA generativa em alguma coisa, né? Então, isso está muito na nossa pauta também. Com tudo isso, a gente não pode deixar de falar de segurança. Onde é que está o Anderson? Que falou de segurança, mas não consegui te assistir. Mas o Piccoli mesmo disse, eu comecei nessa caminhada em projetos nacionais na área de segurança da informação. Nós fizemos o primeiro grupo junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho de segurança, e aí nós saímos em todo o país, nós éramos 5 pessoas, implantando uma ferramenta de análise de risco e fazendo o primeiro projeto de análise de risco como uma preparação para o processo eletrônico que viria a seguir. Mas isso, de novo, volto a dizer, traz a Justiça do Trabalho para um momento em que muitos tribunais não estão até hoje. De ter essa visão de riscos, de segurança, de fazer investimentos com relação a isso. Só que a segurança nesse cenário tomou um outro rumo. A gente tem hoje ataques que nós não tínhamos lá em 2005, 2006, nem pensávamos nisso. Mas agora a gente tem toda a complexidade de ter que garantir segurança numa infraestrutura que está dentro da nossa casa, mas que também está ligada com alguma coisa na nuvem e que também está ligada com uma série de outros órgãos públicos que conectam nos nossos sistemas através de MNI ou outras APIs de integração. Então, realmente é um mundo bem mais complexo e aquela portinha que a gente esquecer, ela vai ser 100% do problema se alguém descobrir. Então, isso está na nossa pauta todos os dias, de como a gente resiste, né, a esse ambiente. Eu trouxe aqui o Momento Marketing do Supremo. Nós fizemos, essa é uma pauta da ministra Rosa Weber, de segurança da informação.
E ela, importante dizer, ela já tinha essa pauta antes mesmo do que aconteceu em 8 de janeiro, que depois de 8 de janeiro isso se tornou uma pauta diária no STF, mas ela topou que a gente fizesse um simpósio de segurança da informação no Supremo. Ele foi fechado apenas para pessoas de órgãos públicos, foram convidados nesse evento apenas os tribunais superiores, tiveram vários fornecedores querendo participar e a gente não deixou. Então nós tivemos lá a participação da própria Polícia Federal, explicando, trazendo informações sobre isso. E agora nós vamos fazer um segundo evento como esse, no entanto aberto a todos, serão todos convidados, mas já coloquem na agenda, aí vai ser em agosto. E vai ser um evento maior, provavelmente terá espaço no auditório do TSE, onde nós vamos voltar a debater esse tema ainda na gestão da ministra Rosa. Tem um pouquinho do que eu falei só das nossas... Eu até vou voltar aqui, porque isso vai dar um... Ai, olha eu dando spoiler aqui do resto. Ué. Ai, gente, usuário. Tá, pode deixar que agora eu coloco. Aí, falar um pouquinho de pessoas. Mas aquele slide que eu não vou voltar, porque ele vai passar para frente, não vai voltar, né? Eu estava falando justamente dessa questão de segurança que eu vinha falando. Então, se programem aí para agosto, nos honrar com a presença de vocês nesse debate. Vão ser 3 dias, é um simpósio internacional, nós estamos trazendo pessoas, inclusive, de fora, para falar um pouquinho das suas experiências. E aí, no meio de tudo isso, eu trouxe um tema que eu até perguntei para o Piccoli ali, Piccoli, tem alguma coisa na pauta sobre pessoas? E ele me garantiu que não tinha. Isso é um super erro. Porque tudo isso que eu falei até agora só acontece porque atrás da máquina tem gente fazendo. São os nossos colegas que estão na segurança na infra, estão estudando nuvem, estão estudando o ataque cibernético que está rolando hoje, ou que estão fazendo os projetos de gestão e que precisam responder às áreas de auditoria e governança. Isso só acontece porque tem gente do outro lado. E nós temos falado muito nas áreas de TI, eu estou acompanhando alguns grupos que falam sobre a gratificação de TI, enfim, como se isso fosse algo que resolvesse os nossos problemas, né? Falamos muito de evasão, que as pessoas estão saindo, indo embora. Eu acho que o nosso problema é bem maior do que esse. E aí eu trouxe aqui, é uma pessoa que eu sigo, né? Eu peguei do Cristiano Cruel, da Startse. Se vocês não seguem a Startse e essa pessoa em especial, eu sou gaúcha, né? Eu não tenho nenhum caso para contar, mas eu puxo a brasa para o nosso assado, né? Essa empresa é uma empresa gaúcha e de inovação, são fantásticos. Eu sigo essa pessoa e hoje, vindo para cá, eu me deparei com essa postagem do Cris dizendo, né, que o CEO da Stability, que é uma das grandes empresas aí de software de IA generativa, dizendo que em 5 anos não haverá mais humanos programando software. E aí isso cai no nosso colo, porque a gente nunca pensou que nós poderíamos acabar com o nosso próprio trabalho, né? A gente nunca teve problema em acabar com o trabalho dos outros. A gente automatiza, traz sistemas novos, maravilhosos, e aí todo mundo se adapta, né? Mas isso vai cair no nosso colo, gente. Porque se a gente pensar no grupo de servidores que trabalham conosco, nós vamos ter aí vou ser bem generosa, uns 20% de pessoas que são acima da média e que produzem muito e que são muito bons naquilo que fazem, conhecem muito, e a gente tem 80% de generalistas. É a pessoa que vai fazer o início do código, porque vai ter alguém que vai revisar, porque não se desenvolveu tanto, então aquele básico. E aquele básico mesmo de TI, gente, em 5 anos não vai precisar existir. E a gente vai ter que lidar com isso, porque essas pessoas estão lá sentados conosco, são servidores públicos, não vão sair. Não vão sair. A demanda por profissionais de TI ela vai seguir crescendo para esses 20% que a gente tem e que são realmente a diferença do nosso negócio enquanto TI dentro de um tribunal, fornecendo serviços para o tribunal e para a sociedade. E aí eu trouxe algumas frases ali que ele mesmo postou, do Emad. Em 5 anos não haverá mais humanos programando software. Dados do GitHub já revelam que 40% do código que tem lá já foi produzido com inteligência artificial. Nós estamos quase na metade do que tem no GitHub. Até o final de 2023, teremos o ChatGPT no smartphone. E aí isso vai mudar muito mais. Porque até vou fazer um parênteses aqui. Daqui a pouco tu me corta, tá, Piccoli? A gente é muito... nós somos muito preocupados com as questões sociais e de meio ambiente, mas ninguém aqui está pensando que usar inteligência artificial do jeito que ela está hoje acabou com qualquer projeto de ESG que a gente tivesse, porque é um caminhão de coisas funcionando e aquecendo o planeta para
gerar esse tipo de coisa, mas já há um caminho de fazer com que esses softwares sejam mais econômicos. Isso vai passar a funcionar no nosso celular, no nosso computador, e aí a gente vai ter outras coisas mais simples sendo feitas com um menor custo de processamento. Vai mudar tudo para a gente na TI. E é uma ferramenta que amplifica o potencial humano e não uma ameaça que vai aniquilar o mundo. Ok, a gente pode concordar com isso, mas para amplificar o potencial humano, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que investir em capacitação. E capacitação é para ontem, né? Eu trouxe aqui só mais um, já estou acabando, tá, Piccoli? Eu me emociono quando eu falo dessas coisas. Que fala sobre polaridades que a gente tem que lidar no dia a dia enquanto líderes, né, enquanto liderança, trazendo isso para dentro das nossas equipes. Né? A gente tem que entregar com mais qualidade ou mais quantidade. Eu duvido que vocês não tenham essa discussão, especialmente com as áreas de desenvolvimento. Mas se tivesse mais 2 semanas, eu fazia um negócio melhor. Não, e esse sistema não dá para fazer nesse prazo. Só que as pessoas não esperam mais. Tá, mas e qual é a medida disso? Né? Eu tenho que reconhecer o talento individual do time. Também garanto que todo mundo aqui já passou por isso. Que tem aquela pessoa que se destaca, o mais gêniozinho do grupo, que quando a gente elogia o time, a pessoa se sente desprestigiada, porque ela entendeu que 90% do trabalho foi ela que fez. E a gente tem que lidar como é que a gente trata isso. Você deve ser focado em tarefas ou pessoas, e aí o item 7, que eu acho que é o mais importante. Se faz mais sentido desenvolver inteligência humana ou artificial. A gente tem que desenvolver as duas. Mas o que eu queria deixar de gancho aqui é que a gente precisa desenvolver muito rapidamente a inteligência humana dos nossos times de tecnologia. Porque eles terão que ser treinados agora para escrever prompt de GPT e para validar o que essas ferramentas entregarem. Porque vai ter código aí de tudo que é jeito. Sem segurança, talvez sem as melhores regras. E a gente vai precisar daqueles 20% tops, a gente vai precisar que pelo menos 90% estejam nesse mesmo nível. E eu, sinceramente, não tenho visto as nossas áreas conseguindo fazer essa abordagem. Eu vou pular esses aqui, porque senão eu vou... Vamos abrir para perguntas? Obrigado. Obrigado. Parabéns, Natasha. Na verdade, quando a gente falou sobre pessoas, a gente tem várias palestras que tratam do tema. Não tem a de RH, mas tem impacto da tecnologia na vida das pessoas, com o Rafael daqui a pouco. Tem gestão por OKR, que é um dos cases mais completos da justiça brasileira, vocês vão ter aqui, e é aqui do Mato Grosso do Sul, Ministério Público, Mato Grosso, o Dr. Paulo já está aí, é uma referência no Ministério Público e no setor público brasileiro, com premiação internacional. Aqui de Campo Grande também tem cultura ágil, mas se a gente pensar hoje, todas as apresentações, elas partem do princípio que a tecnologia é uma ferramenta, a inovação é uma ferramenta, mas se não tiver um time capacitado, se não tiver pessoas, não entrega nada. Então, ela, na verdade, navega por todos os painéis. Mas eu vou fazer uma pergunta, depois vou abrir. Quem tiver interesse, já levanta a mão aí, que a Mayara vai ajudar. Tem microfone sem fio aí, Mayara? Tem um outro? Eu vou fazer um geral aqui para vocês, para a gente ver a justiça evoluindo. Eu sempre falo, eu sou um otimista e a gente trabalha com essa perspectiva da evolução, dar o zoom no lado bom da justiça, mas eu sempre acho que a gente poderia ser mais rápidos, que a gente poderia aproveitar mais. E eu queria perguntar, na visão de vocês, o que está faltando? O que a gente poderia fazer de diferente, mas sem... não, poderia alta administração... Não, que está sob o alcance das pessoas que estão aqui. O que a gente poderia fazer a mais do que a gente está fazendo, sem depender de ninguém na visão de vocês? Essa eu não combinei. Tá bom. Fazer a mais? O que cada um pode fazer de diferente para que a gente acelere a transformação, independente da administração, porque eu não gosto de... minha instituição não está fazendo, pois é, eu gostaria, mas o meu presidente não faz, sem procurar culpado, mas o que as pessoas podem fazer? Vamos lá, Piccolo, rapidinho. Eu acho que grande parte do segredo, a Natasha já falou, que é a questão de automatizações simples e coisas simples que têm grandes resultados. Né? Isso é importante a gente perceber, porque hoje, não sei se vocês lembram de um movimento que o Gartner falava, que a gente tinha que ter uma TI bimodal.
né? Por quê? Porque eu tenho hoje sobre os nossos ombros, vocês têm, né? Um legado muito grande para tocar, e vocês esquecem que vocês precisam de estar apoiando essa parte. E uma parte que seja mais ágil, que ela consiga enxergar o outro lado da mobilidade. Mobilidade é fazer rápido o que é necessário de fazer. A gente não consegue ter visibilidade, né? Hoje, esses métodos de Product Discovery, eles trazem uma visão mais focada no usuário. Nós temos muito pouco isso. E a gente acontece o que a Natasha falou. A gente vai colocando dentro de uma esteira muito protocolar e tudo é demorado. Então, se não for repensado essa TI, para ela ter essas duas visões, uma visão de curto prazo, né, e uma visão de médio e longo prazo, porque também precisa, porque muita coisa vai ser feito sem, mais uma vez o que a Natasha falou, sem segurança, sem um protocolo, e isto vai ter uma conta também lá na frente. Então, eu acredito que é ter essa visão, a visão do que é pequeno, com bom resultado, olhando como centro usuário. Eu vou tentar chegar no número de 7 aqui. Eu já anotei a primeira, pequenas automações. Depois eu quero a contribuição de vocês. O que a gente pode colocar uma coisa bem pontual, como hoje eu estou nesse foco aí de pessoas, é a gente pegar esses 20% dos nossos colegas diferenciados e achar um espaço na agenda deles para que eles trabalhem com mentoria, com pequenos momentos de troca de conhecimento com outras pessoas do time, para que a gente consiga, desde logo, tentar encantar esses colegas que, por N razões, podem não ter se desenvolvido tão rapidamente ou de maneira tão mais efetiva, trazendo para esses projetos que são mais inovadores, que têm um desafio maior. E eu acho que essas mentorias desses colegas que são os mais diferenciados são importantes. Duas coisas a gente vai se beneficiar disso. A primeira é realmente compartilhar conhecimento, e sempre que a gente compartilha, a gente cria novos, né? E trazer uma questão de motivação também para esse diferenciado, que é o cara que a gente está perdendo para o mercado. A questão da remuneração é importante, mas ela não vai manter a pessoa para sempre. Sempre vai ter uma grama mais verde ali do lado. E eu acho que compartilhar conhecimento é algo que motiva as pessoas. Vamos lá. Alguém quer contribuir ou fazer pergunta? Vamos lá. Atrás. Se apresenta primeiro, só fala o nome e instituição para a gente sair. Antônio Pereira, TRT20. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, a Natasha meio que já começou a responder. Tá? Eu gostaria de você ter abordado a questão, Natasha, porque eu acho que tem um fenômeno que vai acontecer que vai ser inusitado para a área de TI, que a gente está muito acostumado mesmo a ver o impacto da tecnologia nas outras áreas a qual a gente atende. Né? E pela primeira vez a gente vai ver de forma destrutiva, né, o impacto da TI no nosso próprio contexto. Né? E essa questão do pessoal dos 20%, né, do top 20, né, do qual a gente vai ter de alguma forma tentar transformar para ampliar para uma base maior, para mim talvez seja o desafio mais importante que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter um movimento de pinça que vai aniquilar boa parte da capacidade de inovação de TI nas organizações. Por quê? Porque esses 20% vão ser um recurso cada vez mais escasso, tendo em vista que vai ter agora um exponencial de avanço de capacidade e complexidade tecnológica, e as organizações que não conseguirem internalizar, vamos dizer assim, fermentar esses 20% para crescer, elas vão ficar cada vez mais para trás. A gente vai ver um gap tecnológico que a gente nunca vivenciou. Porque você não vai ter, ordinariamente, como, vamos pensar assim, no estilo de capacitação clássica, né, de mero conhecimento, você não vai ter como correr atrás do mercado. Vamos colocar o mercado como se uma palavra genérica aí. Né? E eu, no fundo, minha pergunta era como é que você vê possibilidades, que ações que a gente poderia estar fazendo, e aí eu acho que talvez é aquela história, né, por analogia, né, não é que a gente, os problemas que a gente viveu antes não são iguais a este, mas talvez algumas habilidades que a gente desenvolveu enquanto isso trabalho podem ser úteis. Por exemplo, a capacidade de atuar em rede. E eu acho que para resolver esse problema de RH, a gente vai precisar atuar em rede, porque, inclusive, o conhecimento, os 20% best em determinados temas, não estarão presentes em todos os tribunais ou em todos os órgãos, eles estarão deslocados geograficamente, vai ter que formar de alguma forma uma rede que potencializa esse conhecimento. Que, além do que você já falou, o que mais você já pensou que pode ser feito? Essa seria a minha pergunta para você e para o Tony. Muito obrigado. Eu tenho pensado nisso, Pereira, porque o STF é muito isolado, né?
E o STF é isolado por algumas razões compreensíveis. Tudo o que acontece lá tem uma visibilidade milhões de vezes maior do que o que acontece num tribunal fora de lá. É um tribunal bastante político, então tem essa visibilidade. E por conta disso acaba se isolando, porque existe um certo receio de quem lá trabalha do que pode ser dito, do que não pode ser dito, com quem se pode falar, com quem não se deve falar. E no contexto em que eu estou hoje, eu tenho pensado muito nessa questão da rede e do quanto é importante poder compartilhar. Tá sentindo falta, você falou, né, da tua rede. Eu estava falando isso até no almoço, né? De poder compartilhar, nem vou dizer dificuldades, na verdade, desafios, né? Oportunidades que aparecem com outras pessoas. Fazer esses grupos de mentoria com pessoas de fora, porque também fazer só com os de dentro, a gente já meio que conhece o nosso contexto, isso não vai fazer com que a gente cresça muito. Então, eu tenho pensado nesses dois eixos para atuar, no caso do STF, trazendo as equipes técnicas do Supremo para mais próximo de outras experiências, né? A Justiça do Trabalho é uma experiência feliz, a gente tem algumas experiências em tribunais de justiça, até fora de tribunais, mas ainda no Poder Judiciário. Eu estou navegando por aí nesse momento. Tony? Eu tive a oportunidade de ir no Ex-Tech Legal e me chamou a atenção uma palestra de um professor do Vale do Silício que estava fazendo justamente um estudo sobre as oportunidades de trabalho e novos postos de trabalho que estavam sendo criados em função das novas tecnologias e o desemprego. E que chamou atenção para eles? Que os novos postos estavam crescendo, mas o desemprego se mantinha alto, apesar dos postos de trabalho. Isso vai muito, Natasha, com o que você falou. Avaliar os novos cenários, ver as novas habilidades que a gente da área de TI precisa e capacitar o quanto antes. Esta vai ser a solução. Porque, ao mesmo tempo que se fecha, vai abrir novas oportunidades em função das novas tecnologias, porque sempre vai ter que ter um olhar de segurança, um olhar de qualidade, um olhar de estruturação, né? As coisas não podem. A gente está discutindo muito na área de inteligência artificial, lá junto com o CNJ, a questão é o seguinte: tudo bem, você tem um chat GPT que você vai poder usar um dataset, mas um dataset público. Só que o dataset público, muitas vezes, vão aparecer informações que não deveriam estar públicas. E como é que nós vamos criar esses prompts dentro de um dataset que seja exclusivo nosso? Então, essas coisas precisam ser discutidas, desenvolvidas. Então, a gente precisa identificar isso e, ao mesmo tempo, capacitar as pessoas urgente. Tá. A gente tem 2 minutos e meio e eu só anotei 4 tópicos aqui. Automações, pequenas automações. Mentoria top 20% para compartilhar entre os times. Atuação mais em rede, que é diferente, né? E identificar e capacitar em novas habilidades. Eu preciso de mais 3. Eu tenho uma que é muito simples, quer dizer, nem sempre é tão simples, mas que é coisa que a gente pode fazer, e muitos não estão fazendo. É desligar coisas que a gente não precisa mais que estejam ligadas dentro dos nossos ambientes, usando mão de obra, infraestrutura, seja dentro ou fora. Todo mundo tem, eu ouvi o Tony dizer 200 sistemas, eu vou chutar aí que uns 30 a gente podia matar. Eu tinha vontade. Com certeza. E assim, eu digo a vocês, a TI puxa esse movimento. Quando a gente mostra dados para a administração. Olha, esse sistema foi acessado uma vez nos últimos 6 meses. Eu tenho 5 usuários que acessaram. Mas ele é importante. Tá, mas o que tem de importante aqui que eu vou te entregar isso de outro jeito? E fazer um projeto de curto prazo para começar a livrar isso. Porque, volto a dizer, a gente vai precisar de mão de obra, de espaço, de otimizar também recursos dentro da TI. E eu acho que essa é um ponto que quase ninguém toca, mas é real. A gente gosta de dizer que tem 252 sistemas em produção. Gente, vamos combinar, isso não é vida, né? Não é. Quando tu falou, deu um agito aqui. Eu acho que cada um aqui que é da área de TI já pensou em alguns que dá para desligar, dá para ver. Tony, mais um, o sexto. Piccoli, eu tive a satisfação de recentemente ir visitar a Estônia para ver o modelo deles de digitalização dos processos deles lá.
tá? E eu fiquei impressionado como eles fizeram de forma simples o óbvio. Em vez deles juntarem, ficarem fazendo tudo a sistemas cada vez mais complexos, o que eles fizeram? Criaram uma camada de integração e reutilizaram. A única coisa que eles fizeram é a integração. Hoje, para você chegar, nós como cidadão, precisar de saber informações de Detran, SUS, nós temos que entrar em vários apps. O que eles fizeram? Tony ou Tony, está aqui, sua identificação. Nós não juntamos os dados, nós reutilizamos cada dado através de interoperabilidade, criando um modelo chamado X-Road, com um aspecto muito forte de segurança, até porque a Rússia fica tentando atacá-los o tempo todo. Então, esta interoperabilidade e reutilização do que nós já temos, nós não precisamos de contratar e fazer mais. Nós precisamos de reutilizar mais e organizar. Isso é possível fazer, não precisa ser só a Estônia que eu especificando. É óbvio, e aqui a gente não faz. Ô, Tony, a gente tem uma coisa legal lá no Supremo. Nós temos um colega da TI que mora na Estônia. Tá, falta um para a gente encerrar. Não, pode ser da plateia. Quem, ó, tem uma contribuição do público. Queria falar aqui para a doutora Natasha e o doutor Tony. Amanhã eu vou falar sobre isso um pouco, né? Tive a oportunidade de também fazer uma viagem, até passar a semana na ONU. O pessoal todo discutindo standards, né, de protocolos de desenvolvimento de IA para a efetividade da regulação, né? Então tem essa discussão aí que é brecar a inovação, o que não é. Então a gente tem visto que é uma discussão muito forte mundial, talvez seja o 7º aí, que é criar esses standards e protocolos. Quais são os princípios do judiciário éticos aí para a inteligência artificial? O que é explicabilidade? O que é auditabilidade? O que a gente tem que deixar aberto? O que não, né? Então, justamente trabalhar em conjunto nesses standards, nesses protocolos, talvez seja um caminho também para desburocratizar e já ter regras mais claras aí para todos. Piccoli, só acrescentando o que ele tem falado, que ele falou, é o seguinte, eu tenho terminado de fazer uma pós-graduação em governança e essa semana eu estou justamente estudando governança de dados. E uma coisa que está me chamando muita atenção é que esses modelos seja de governança, de segurança, estão criando disciplinas em cima de ética, de utilização. É muito interessante porque realmente o conceito de ética ele tem que estar dentro dessa camada de inovação. Fechou 7, então. Fechou também o tempo. Conseguimos? Natasha? Olha aí, ó. E cumprimos o tempo ainda. Cumprimos o tempo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Antônio Rola, do CSJT, e Natasha, do STF.